Carmen Lúcia anula a multa ilegal de Alexandre de Moraes. Estranha normalidade. Essa é daquelas decisões que literalmente sacudiram os bastidores jurídicos e políticos nos últimos dias. É uma situação assim que levanta debates muito profundos sobre o nosso devido processo legal e, claro, sobre a dinâmica interna lá na mais alta corte do país. Pensa na seguinte situação. É possível que uma pessoa acumule uma dívida gigantesca, absurda mesmo, por desobedecer a uma regra que simplesmente nunca foi comunicada a ela? Pois é, esse é exatamente o cerne desse mistério que a gente vai explorar agora. Antes da gente ir para os fatos precisos desse caso, já aproveita e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando essas quebras de informações complexas de forma totalmente objetiva. Mas voltando, essa premissa até parece um roteiro de ficção jurídica, né? Só que aconteceu no mundo real com atitudes vindas direto do Tribunal Superior Eleitoral. O valor exato que gerou toda essa confusão é colossal: R$ 600 mil. Imagina só. Essa foi a penalidade financeira que o ministro Alexandre de Moraes aplicou, lá na época em que ele era presidente do TSE, contra uma usuária e ativista chamada Rita de Cássia Serrão. E qual foi o motivo inicial disso tudo? Umas postagens que ela fez na plataforma X, o nosso antigo Twitter, manifestando opiniões e críticas bem contundentes sobre as eleições. É claro que a magnitude desse número já chama atenção de cara, né? Mas a forma como essa multa milionária foi calculada e cobrada, bom, é isso que realmente torna esse caso um objeto de estudo tão fascinante para nós. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender como chegamos a esse cenário que parece um caos total, precisamos seguir essa linha do tempo bem de perto. A coisa toda começa lá em novembro de 2022. Foi quando o perfil dessa usuária foi suspenso pelo TSE, bem no meio daqueles tensos movimentos de contestação dos resultados eleitorais. Aí a gente avança para janeiro de 2023 e rola uma reviravolta. Sai uma ordem determinando a reativação dos perfis, só que, ao mesmo tempo, eles estabelecem uma multa diária de R$ 20 mil caso ela voltasse a fazer aquelas postagens. O grande problema, tanto logístico quanto jurídico aqui, é que a dona do perfil não foi avisada sobre essa armadilha financeira. O processo simplesmente continuou correndo e só em junho de 2023, depois de quase um mês de um suposto descumprimento silencioso, a multa bate no teto, se consolida nos R$ 600 mil. E só aí a usuária finalmente recebe a notificação. E é assim que a gente chega no momento presente, onde a ministra Carmen Lúcia pegou o caso, revisou tudo e decidiu anular a cobrança. A base técnica que sustenta essa anulação é super interessante. A gente está falando do conceito de intimação. No universo do direito, a intimação é basicamente aquele ato formal, totalmente indispensável, que avisa a pessoa que existe uma decisão judicial rolando. É a regra de ouro do jogo limpo, sabe? Sem essa comunicação oficial não tem como penalizar um cidadão por não cumprir uma ordem, pelo simples fato de que, pela lógica e pela lei, essa pessoa nem sabia que a ordem existia. Então a ministra Carmen Lúcia ancorou a decisão dela de anular multa exatamente nesse princípio de ferro. É impossível você exigir obediência ou aplicar uma punição se a regra não foi comunicada de forma prévia e oficial para a parte interessada. Faz todo sentido. Mas olha só, a reversão dessa penalidade não ficou só na questão do erro processual, da falta de aviso, não. O ponto crucial é esse trecho aqui, tirado direto da fundamentação assinada pela ministra. Ela diz o seguinte, abre aspas, não foram identificados conteúdos desinformativos com franca apologia a atos antidemocráticos. Certo, e o que isso significa na prática pra gente? Significa que, quando foi analisar o que a usuária realmente postou depois que o perfil voltou, a ministra avaliou que o conteúdo não cruzava aquela linha criminal da incitação contra o Estado de Direito. Isso, inclusive, contrariando o que alguns setores do Ministério Público Eleitoral defendiam na época. A dona do perfil basicamente expressou a crença dela de que a eleição foi injusta, e a decisão da ministra faz questão de separar muito bem isso de uma convocação real para atos violentos. E tudo isso que a gente viu até agora se encaixa num cenário institucional muito, muito maior. A fonte que baseia essa nossa análise de hoje traz um conceito sensacional para descrever o atual momento jurídico do Brasil, a tal da estranha normalidade. E por que estranha? A lógica aqui é que a atitude da ministra Carmen Lúcia ao anular uma multa por uma óbvia falta de intimação formal não é nenhum ato de rebeldia, nenhuma inovação complexa do direito. Muito pelo contrário, é a aplicação da regra mais básica e previsível que existe. Só que o argumento central analisado é que o clima nas altas cortes chegou num nível de tanta exceção, de tantas decisões enérgicas, que hoje em dia presenciar a aplicação estrita do rito processual padrão virou um evento quase que extraordinário, digno de comemoração. É de cair o queixo.
E isso ilustra brilhantemente a teoria trazida pela fonte sobre essa mudança de ventos que está acontecendo dentro da corte. No passado recente, de acordo com essa análise, a gente notava uma dinâmica de muita união, uma coesão fortíssima no Supremo Tribunal Federal. Havia um alinhamento claro para chancelar em bloco algumas medidas bem duras, muitas vezes até heterodoxas, sabe? Tudo justificado como necessário para conter aquelas ameaças políticas imediatas. No entanto, a dinâmica que a gente começa a ver emergindo agora sugere uma sutil rachadura nessa harmonia inabalável. Ministros estariam começando a adotar posturas mais criteriosas, mais independentes e se distanciando progressivamente daquelas decisões unilaterais consideradas mais extremas. O que indica pra gente um possível retorno à ortodoxia e um isolamento de atitudes mais contundentes. Para tentar explicar os motivos por trás dessa possível mudança de comportamento interno, a fonte nos apresenta o que podemos chamar de teoria do custo político. E é importante frisar que essa é a hipótese analítica da fonte, ok? Ela se baseia em 3 pilares bem práticos. Primeiro, aqueles alvos políticos iniciais das medidas mais severas, figuras como o ex-presidente Bolsonaro, já estão fora do jogo eleitoral pela inelegibilidade. Isso acaba esvaziando a urgência que antes unia o tribunal. Segundo, manter um ritmo contínuo de decisões unilaterais agressivas gera um desgaste institucional gigantesco perante o Congresso Nacional e a opinião pública. Terceiro, e para fechar a conta, sobre essa ótica, os demais ministros já não enxergam nenhum benefício prático ou estratégico em continuar dividindo o peso desse desgaste e desse custo político que cada vez mais recai sobre os ombros de poucos. Todo esse cenário conduz a gente para a nossa grande reflexão final. Ao olharmos para o quadro geral, fica aquela pergunta no ar. Essa anulação da multa milionária é apenas uma correção jurídica isolada de um erro processual específico? Ou os sinais indicam que estamos testemunhando os primeiros passos de uma mudança de paradigma muito mais profunda dentro da corte? O fato é que essa tensão contínua entre a aplicação fria das regras legais e as alianças políticas, que são sempre voláteis, vai continuar sendo o motor das grandes decisões do nosso país. E acompanhar como essas peças se movem no tabuleiro com lógica e sem paixões vai ser absolutamente essencial. Ficamos por aqui e até a próxima análise.